galera, Quinha por aqui pra gente agora ver assunto novo, que são os números quânticos, isso mesmo, os números quânticos. E se tu já tá aí fazendo careta, reclamando, ai meu Deus, eu nunca entendi esse assunto da vida, esse assunto é muito ruim, esse assunto é muito chato, eu nunca vou conseguir entender, eu não sei pra que eu preciso estudar isso. bicho, se tu tá pensando desse jeito, para agora mesmo, para de pensar desse jeito, afasta todos esses pensamentos, porque, confia em mim, eu te prometo que no fim dessa aula você vai estar sabendo tudo, absolutamente tudo de números quânticos, confia em mim? Então fica comigo que até o final da aula tu vai ver isso. Depois da vinheta a gente começa. Roda a vinheta, vai! Então, galera, vamos embora estudar os números quânticos. E para começar, é o seguinte: os números quânticos são apenas um conjunto de números que servem para descrever a posição mais provável de um elétron em um átomo. É como se fosse o endereço mais provável para encontrar o elétron, tá certo? Então, bota isso na cabeça. O conjunto de números quânticos funciona como um endereço onde eu vou ter o local com maior probabilidade para encontrar o elétron. Eu posso comparar, depois vocês vão ver que a gente vai fazer essa comparação, eu posso comparar, por exemplo, com o meu endereço. Quando eu passo o endereço do meu apartamento para vocês, esse é o local com maior probabilidade de me encontrar. Mas é certeza de que se você chegar aqui em casa e tocar a campainha vai me encontrar? Não, não é certeza, mas existe uma chance? Sim, existe uma grande chance. Eu moro aqui, ué. Então, é o local com maior probabilidade de me encontrar. Tá de boa? Então, isso é o conjunto de números quânticos, beleza? Então, o conjunto de números quânticos serve para descrever a posição mais provável de um elétron em um átomo. Lembrando, galera, que aqui a gente vai falar de probabilidade. É o local com maior probabilidade de encontrar o elétron. Por quê? Porque em relação à posição do elétron dentro de um átomo, a gente não tem certeza de nada. A gente só vai trabalhar com incertezas. É igual a gente na vida, né? A gente tem certeza de nada, a gente só trabalha com incertezas. Não, tô brincando, é porque isso aí veio do princípio de Heisenberg que a gente já estudou, beleza? Que não tem como a gente saber com exatidão a posição de um elétron dentro de um átomo. Se a gente dissesse um endereço onde eu vou encontrar com certeza o elétron no átomo, a gente estaria ferindo o princípio da incerteza de Heisenberg. Por isso que a gente vai trabalhar com o local de maior probabilidade para encontrar o elétron. Suave? Essa é a definição dos números quânticos, beleza? Gente, nós vamos estudar, ó, 4 números quânticos. São eles: número quântico principal, número quântico secundário, número quântico magnético e o spin. E aí a gente fecha. Vamos anotar isso para vocês saberem o que diabos é que eu tô falando por aqui. Vamos lá. O primeiro número quântico que a gente vai estudar é o número quântico principal. Ele serve pra gente identificar o nível em que o elétron está lá dentro do átomo, beleza? Então vamos anotar aí, ó. Primeiro número quântico, galera, da gente é o número quântico principal. Número quântico principal. Esse número quântico principal a gente vai representar pela letrinha N, tá? E ele serve para identificar o nível em que o elétron está. Suave? Só que a gente já aprendeu lá, desde o modelo de Summerfield, que dentro de um nível existem vários subníveis. E aí a gente precisa saber em qual dos subníveis o elétron está. Para isso, existe um número quântico que identifica esse subnível. A gente chama de número quântico secundário ou azimutal. Anota aí, ó. O segundo número quântico é chamado de número quântico secundário ou azimutal. Esse número quântico secundário, gente, nós já representamos pela letrinha L, beleza? Que serve para identificar justamente o subnível do elétron. Tranquilo? Então, ó, a gente já aprendeu 2 números quânticos. A gente já aprendeu o número quântico principal, que identifica o nível que o elétron está, e o número quântico secundário, que identifica o subnível que o elétron está. Mas dentro daquele subnível deve existir uma região com maior probabilidade, com maior chance de encontrar o elétron. E a gente já aprendeu que essa região é chamada de
orbital, a região com maior chance de encontrar o elétron. E a gente vai trabalhar com mais um número quântico para identificar justamente essa região com maior chance de encontrar o elétron, beleza? Esse número quântico a gente vai chamar de número quântico magnético. Então anota aí nosso terceiro número quântico. Número quântico magnético. Eita, que acento troncho. Número quântico magnético. E ele serve, galera, pra gente identificar a região com maior probabilidade de encontrar o elétron, ou seja, o orbital, beleza? A gente representa esse número quântico magnético por ml ou somente por m, beleza? Então anota aí que ele serve para identificar a região do subnível, né? Lá dentro do subnível, qual é a região que tem maior probabilidade de encontrar o elétron. Então anota isso aí, região do subnível com maior probabilidade de encontrar o elétron. Beleza? Só que essa região a gente chama justamente de orbital. Esquece disso não, que é bem importante, tá? Então a gente tem um número quântico para identificar o orbital, que é o número quântico magnético, beleza? E por fim, gente, a gente vai trabalhar com um último número quântico, que a gente chama de número quântico de spin. O que danado é esse spin? Vê, dentro de um orbital, cabem no máximo 2 elétrons. A gente vai falar depois sobre isso. Desde que esses elétrons estejam girando em sentidos opostos. E aí, o spin vai ser justamente o número quântico que vai identificar qual é o sentido de rotação do elétron, beleza? Então, vamos anotar aí o quarto e último número quântico da gente. É o número quântico de spin. Número quântico de spin, que a gente vai chamar de ms ou simplesmente de s, beleza? E ele serve pra gente achar, o sentido de rotação do elétron. Sentido de rotação do elétron dentro do orbital. E aí, tranquilaço, só são esses 4 números quânticos, beleza? Número quântico principal, número quântico secundário, número quântico magnético e número quântico de spin. E aí a gente fecha. Para facilitar, vamos fazer aqui uma analogia, ver como é fácil. Imagina, galera, por exemplo, que vocês quisessem me encontrar e eu passasse meu endereço para vocês. Aí eu dissesse assim, ó, galerinha, eu moro... Deixa eu botar aqui de vermelhinho. Ó, galerinha, eu moro na Rua dos Perdidos e Desesperados. Pronto. Gente, eu moro na Rua dos Perdidos e Desesperados. Se eu desse pra vocês a rua onde eu moro, é como se o elétron estivesse dando o nível onde ele mora, beleza? Então, isso aqui é como se fosse o número quântico principal. Vejam, se vocês só soubessem a rua onde eu moro, seria tão fácil de me encontrar? Supondo que aqui na rua existem vários prédios e em cada prédio vários apartamentos. Não é uma missão tão simples assim me encontrar, né? Achar qual é o meu apartamento, qual é a minha casa. Não seria tão fácil assim. A mesma coisa para o elétron. Se a gente só souber o nível que ele tá, não é tão fácil assim de encontrar o elétron. Por quê? Porque dentro do nível ainda existem vários subníveis e dentro dos subníveis existem os orbitais. Então a gente pode pensar, quando eu dou a minha rua, o seguinte, poxa, dentro da rua ainda existem vários prédios e dentro de cada prédio ainda existem vários apartamentos. Deu para entender a analogia que eu tô fazendo? Então seria melhor para vocês, seria mais fácil para vocês encontrarem a minha casa se, além da rua, eu também dissesse para vocês qual é o prédio que eu moro nessa rua. Para o elétron, isso seria como se eu estivesse dizendo, além do nível, o subnível em que aquele elétron mora, beleza? Então, se agora eu dissesse assim, gente, eu moro na Rua dos Perdidos e Desesperados, no edifício Bosque das Incertezas. Tô bem, né, gente? Edifício Bosque das Incertezas. Então, agora, se fosse para o elétron, é como se eu estivesse dizendo o subnível em que aquele elétron mora. Repara que ficou um pouco mais fácil de me encontrar, porque agora, além da rua, eu disse qual é o prédio que eu moro. Mas, pô, aqui no prédio tem 84 apartamentos.
poxa, tá uma missão tão fácil assim para você me encontrar, você vai lá tocar a campainha dos 84 apartamentos até me encontrar. Bom, tem como eu facilitar isso? Como? Se eu disser para vocês qual é o apartamento que eu moro. A mesma coisa é se do elétron a gente souber, além do subnível, qual é o orbital que ele está dentro daquele subnível, ou seja, qual é a região de maior probabilidade de encontrar o elétron naquele subnível. Para mim, qual é a região com maior probabilidade de me encontrar aqui no prédio, que no caso seria o meu apartamento, beleza? Aí, para isso, eu digo meu apartamento. Aí, se eu dissesse assim... Gente, eu moro na Rua dos Perdidos e Desesperados, no edifício Bosque das Incertezas, no apartamento, sei lá, 2802. Então, isso aqui agora é como se eu estivesse dando o número quântico magnético, é como se eu estivesse dando o meu orbital, que é o local com maior probabilidade de me encontrar. Então, do elétron, se a gente souber o nível que o elétron tá, não é muita coisa, porque dentro do nível existem vários subníveis. Então, além de saber o nível, a gente precisa saber qual é o subnível. Mas dentro do subnível ainda existem vários orbitais, então fica melhor se a gente saber qual é o orbital que ele tá ali dentro do subnível, beleza? Por isso os 3 números quânticos. E aí, lembra que eu falei que dentro de um orbital cabem no máximo 2 elétrons, a gente precisa diferenciar um elétron do outro. Por exemplo, chegando aqui em casa, pode me encontrar ou me encontrar Cássio. A gente precisa diferenciar um do outro. Nesse caso é bem fácil. Para o elétron, a gente usa o spin para diferenciar um do outro, que é justamente o sentido de rotação, porque eles estão girando em sentidos opostos em torno do próprio eixo, beleza? Então, basicamente é isso, galera. Então, para o elétron, a gente conhece nível, subnível, o orbital, né, qual é o número quântico magnético, e por fim o spin, que fazendo analogia com o endereço é como se eu dissesse para vocês a rua, o prédio onde eu moro, o apartamento, e o último é diferenciar se é Quinha ou se é Cássio, que no caso lá do elétron seria o spin. E aí, ficou mais fácil agora? Bom, sabendo disso, vamos aprofundar mais um pouco e agora a gente vai falar de cada um desses números quânticos especificamente. Relaxa que vai ficar tudo fácil, beleza? Vamos embora. Tu deu teu printão aí, ó, se eu for esperar, dá aquele print massa, opa, show de bola, ou então, melhor ainda se você tiver copiado tudinho, e vamos embora agora pra gente realmente começar a falar de cada um deles. Primeiro número quântico da gente é o número quântico principal, galera. Agora eu vou anotar de novo porque a gente vai falar somente dele por enquanto, beleza? Então, olha lá, número quântico principal. Como eu disse, ele serve para a gente identificar em qual nível o elétron tá, que a gente chama de nível ou camada, beleza? Então, anota aí, nível ou camada. Essa ideia, gente, de nível veio lá do modelo atômico de quem? Pensa aí, tempo para pensar. Isso, tenho certeza que você respondeu lá desde o modelo de Bohr. E é exatamente isso. A ideia dos níveis de energia surgiu lá do modelo atômico proposto por Bohr. Lembrando que os níveis de energia são regiões ao redor do núcleo nas quais os elétrons se movimentam sem ganhar nem perder energia, né? Essa é a definição de níveis de energia. É o local onde os elétrons se movimentam com energia fixa, energia constante, energia estacionária, beleza? E aí a gente aprendeu a representar lá desde o modelo de Bohr, mais ou menos desse jeito, ó. Se a gente tivesse aqui, ó, núcleo, deixa eu fazer um núcleozinho maior para colocá-lo positivo aqui, ó. Núcleo positivo, certo? Aí a gente tinha o quê? Primeira camada, segunda camada, terceira camada, quarta camada, quinta camada, sexta camada, sétima camada. Galera, é mais ou menos isso, e isso aí vai-se embora, tá? Teoricamente, existem infinitos níveis de energia em um átomo. Só que a gente aprendeu já que quanto mais afastado do núcleo, maior é a energia, né? Quando a gente se afasta do núcleo, há um aumento da energia. E aí os elétrons ficam mais instáveis. E a gente também sabe que quanto mais ele se afasta do núcleo, maior é a chance desse elétron sair do átomo. Isso quer dizer, galera, que no estado fundamental, todos os elementos químicos que nós conhecemos estão com os elétrons distribuídos apenas nesses 7 primeiros níveis de energia. Foram os 7 que eu escrevi aí. E são eles que a gente vai estudar. A gente só vai estudar até o nível 7, beleza? Segundo Bohr, esses níveis são numerados de 1 até infinito, mas a gente, no caso, vai estudar do nível 1 até o nível 7, beleza? Isso daí é justamente o N, que é o número quântico principal que vai
identificar pra gente. Então, ó, número quântico principal é justamente esse N. E aqui a gente tem, ó, N igual a 1, N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3, N igual a 4, N igual a 5, N igual a 6 e N igual a 7. Tá aí pra gente esses níveis de energia. Agora ele continua aumentando. Teoricamente vai até o infinito, mas a gente vai estudar de N igual a 1 até N igual a 7. Então, galera, anota aí que pra gente o número quântico principal ele vai variar de 1 a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Poderia ir até o infinito, mas a gente não vai estudar isso. Então, ó, número quântico principal indica em qual nível o elétron está e ele pode assumir valores pra gente de 1 até 7, beleza? Esses níveis de energia, gente, também podem ser chamados de camadas eletrônicas. Provavelmente vocês já ouviram falar alguma vez aí na vida na camada K, camada L, camada M, N, O, P e Q. É a mesma coisa, o nível 1 é a camada K, o nível 2 é a camada L e assim sucessivamente, beleza? Esse é o nível ou camada que é identificado pelo número quântico principal, beleza? Que é esse N. Tá tranquilo? Tá suave? Tá fácil demais, não tá não? Então, só isso até agora. O número quântico principal indica em qual nível o elétron está, beleza? Se a gente fosse pensar de acordo com o modelo de Bohr, se eu dissesse que um elétron está no terceiro nível, com certeza esse elétron estaria aqui, ó, nessa órbita para Bohr. Mas não é bem assim que a gente vai trabalhar. Por quê? Porque depois de Bohr veio o modelo de Summerfield. E Summerfield falou que dentro de um nível ainda existem os subníveis. Ou seja, se eu souber que o elétron está no terceiro nível, não quer dizer que ele está nessa órbita aí não. Porque dentro do terceiro nível existem várias órbitas. E a gente vai falar disso agora, falando do subnível, beleza? Vamos passar para o número quântico secundário. Tá de boa com o número quântico principal? Simbora para o número quântico secundário. Gente, o próximo número quântico que a gente vai estudar é o número quântico secundário. Anota aí. Número quântico secundário ou azimutal. Ou azimutal. Que a gente representa pela letrinha L e ele serve para identificar qual é o subnível dentro daquele nível que o elétron está, beleza? Bom, para começar a falar sobre o número quântico secundário, vamos dar uma relembradinha sobre o modelo de Summerfield, porque aí fica mais fácil, tá certo? Bom, a gente já viu que a ideia do subnível de energia, ela veio do modelo atômico de Summerfield. Então não esquece isso, tá? A ideia do nível veio do modelo atômico de Bohr e a ideia dos subníveis de energia veio do modelo de Summerfield. E para ficar mais fácil, para vocês entenderem tudinho, a gente vai dar uma revisada sobre o modelo de Summerfield e a gente entender de onde surgiu, de onde danado surgiu essa ideia do subnível. E para melhorar ainda mais, eu vou deixar escrito aqui ao lado a ideia do átomo como era para Bohr, porque a gente fica comparando como era o átomo para Bohr e como era o átomo para Summerfield. Fechado comigo? Bom, vou desenhar aqui como era o átomo para Bohr. A gente sabe que para Bohr o átomo era dividido em um núcleo, né, e na eletrosfera, assim como era para Rutherford. Só que essa eletrosfera para Bohr era dividida, na verdade, em níveis de energia. Então o átomo para Bohr era assim, ó. Deixa eu botar aqui, Bohr. Bom, de acordo com Bohr, a gente teria o núcleo positivo, certo? E nós teríamos a eletrosfera dividida em níveis de energia. Vamos fazer o seguinte, eu vou desenhar cada nível de uma cor só para ficar mais fácil da gente identificar. Então aqui eu tenho... Essa órbita verde seria o meu primeiro nível. Essa órbita laranja seria o meu segundo nível. Azulzinho. Essa órbita azul seria o meu terceiro nível. E agora a vermelha. Essa órbita vermelha seria o meu quarto nível. Então, gente, para Bohr, o átomo era exatamente desse jeito. Ele era dividido em níveis de energia e cada nível era uma órbita. Somente uma órbita. Tipo, o nível 1, N igual a 1, era apenas essa órbita verde. O nível 2, N igual a 2, era apenas essa órbita laranja. O nível 3, terceiro nível, era apenas essa órbita azul. E o nível 4 era apenas essa órbita vermelha,
beleza? N igual a 4. Então, para Bohr, o átomo era exatamente desse jeito. Minhas órbitas não ficaram bem circulares, mas para Bohr, todas as órbitas eram circulares. Tá suave até aí? Massa. Só que aí veio Sommerfeld. Aí o que foi que Sommerfeld falou? Bem, na verdade é o seguinte, gente. Dentro de um nível existem várias órbitas. Então o nível, ele não tem apenas uma órbita, ele pode ter mais de uma órbita. E aí ele chamou isso de subníveis. Já já a gente vai colocar os conceitos exatamente aqui. Vamos só escrever o seguinte, ó. Para Sommerfeld, a gente tinha o seguinte, em cada nível N, vamos anotar, em cada nível N, existem N órbitas. Existem N órbitas. Suavíssimo até agora. Então, vejam, em cada nível N existem N órbitas. E dessas N órbitas sempre vai ser uma circular e as outras elípticas. Então, vou botar aqui, ó. Uma órbita circular. E as outras, que no caso sobra N menos uma, órbitas elípticas. É o que eu não tô entendendo nada? Que viagem danada. Calma, fica sussa porque é muito tranquilo. Vamos lá. O que foi que Sommerfeld disse? Sommerfeld disse assim, ó, gente, na verdade, cada nível não tem apenas uma órbita, ele pode ter mais de uma. É tipo assim, no nível 1, aí eu tenho uma órbita, beleza? No nível 2, eu tenho 2 órbitas. No nível 3, eu tenho 3 órbitas. No nível 4, eu tenho 4 órbitas. E assim sucessivamente. Deu para entender o que foi que Sommerfeld falou? Então, ele disse que dentro de cada nível N, existem N órbitas lá. Por exemplo, se tu tá no nível 5, existem 5 órbitas. Tranquilidade até aí? Só que, de todas essas órbitas que existem dentro de cada nível, ele disse o seguinte, que seria sempre uma circular e as outras elípticas. Vamos lá, vamos escrever tudo isso que vai ficar muito, muito, muito fácil, tá? Vê só. Vamos supor que eu estivesse aqui no nível N igual a 1. Primeiro nível. Gente, se eu estiver no primeiro nível, eu tenho N igual a 1. Tranquilo? Se meu N é igual a 1, eu só tenho uma órbita lá dentro, beleza? Em cada nível N, existem N órbitas. Se meu nível é 1, eu só tenho uma órbita. Então, eu tenho um total de uma órbita dentro do primeiro nível. Agora, das órbitas, sempre é uma circular e o restante é elíptica. Se a gente só tem uma órbita, então a gente só vai ter uma circular e nenhuma órbita elíptica. Então, vamos anotar isso? Uma órbita circular. Uma órbita circular e 0. Vou botar 0. Não, vou escrever nenhuma, beleza? E nenhuma órbita elíptica. Gente, como é que eu cheguei em nenhuma? Porque é N menos 1. Se eu tenho 1, N igual a 1, 1 menos 1 vai dar 0, beleza? Então, aqui, para Sommerfeld, vou escrever aqui embaixo o átomo para Sommerfeld. Gente, para Sommerfeld, o átomo seria assim, ele teria o núcleo, show de bola. Aí, no primeiro nível, a gente acabou de ver que ele tem apenas uma órbita. E se só tem uma órbita, essa é a órbita circular. Tranquilidade? Então, que círculo feio da bexiga. Deixa eu fazer um melhorzinho. Ups. Pronto, eu tenho aí uma órbita circular. Esse é o primeiro nível, suave? Vamos para o segundo nível? Vamos lá. Segundo nível. Galera, se a gente está no segundo nível, qual é o valor de N? N é igual a 2, certo? Se meu N é igual a 2, eu tenho quantas órbitas lá dentro? Pô, segundo nível, N igual a 2, então eu tenho 2 órbitas lá dentro. Então, eu tenho um total de 2 órbitas. Agora, dessas duas, uma é circular e, para completar 2, uma é elíptica. Deu para entender? Então, ó, uma órbita circular e as outras tem que ser elíptica. Como tem no total 2 e eu já tenho uma circular, só falta uma elíptica. Uma órbita elíptica. Então, meu nível N igual a 2 seria assim, ó.
tu tem uma órbita circular, tranquilidade, e uma órbita elíptica. Mais ou menos desse jeito. Então, meu nível N igual a 2 seria uma órbita circular e uma órbita elíptica, beleza? Então, tudo que tá aí de laranjinha, gente, é meu N igual a 2. Bora pro terceiro nível. Vou fazer de azulzinho agora. Terceiro nível. Gente, se eu tô no terceiro nível, qual é o valor de N? N igual a 3. Vejam, se meu N é igual a 3, eu tenho 3 órbitas lá dentro. E dessas 3 órbitas, uma é circular e o restante é elíptica. Sobram quantas elípticas? 2 elípticas para completar 3. Deu para entender? Então, vê. Terceiro nível, N igual a 3. Se N igual a 3, eu tenho 3 órbitas. Dessas 3 órbitas, uma circular e 2 elípticas. Somando, vai dar o total de 3. Então, aqui, ó, uma órbita circular e 2 órbitas elípticas. Tranquilidade? Vamos tentar desenhar isso aí. Deixa eu ver se eu consigo. Olha lá. No meu terceiro nível... Ops! Pronto. No meu terceiro nível eu tenho uma órbita circular e 2 órbitas elípticas. Então, seria tipo isso aqui. Então, tudo que tá aí de azul seria o meu nível N igual a 3. Então, ó, deu pra entender, gente, o que é que eu tô querendo dizer? Em cada nível N eu tenho um total de N órbitas, mas dessas N órbitas sempre vai ser uma circular e o restante elíptica. Então, se eu tô no primeiro nível, eu tenho um total de uma órbita, que vai ser somente a circular. Se eu tô no segundo nível, eu tenho um total de 2 órbitas. Dessas 2, uma circular e uma elíptica, tranquilo? Se eu tô no terceiro nível, 3 órbitas. Dessas 3, uma circular e 2 elípticas. Se eu tô no quarto nível, um total de 4 órbitas. Dessas 4, uma circular e 3 elípticas. Então, vamos anotar aqui o quarto nível, vermelhinho. Quarto nível. N igual a 4. Se meu N é igual a 4, eu tenho um total de 4 órbitas. Agora, dessas 4 órbitas, uma vai ser circular, uma órbita circular, e no caso, 3, né, que é o que falta para completar 4, 3 órbitas elípticas. Deu para entender isso, gente? Essa eu não vou desenhar não, né? Não vou nem me atrever, porque vai ficar uma belezinha. Mas de vermelhinho eu teria que desenhar aí uma circular e mais 3 elípticas para completar as 4 órbitas do quarto nível. Se eu fosse para o quinto nível, N igual a 5, eu tenho um total de 5 órbitas. Dessas 5 órbitas, uma circular e 4 elípticas. Tenho certeza que vocês já entenderam tudo, né? Então, gente, qual é a diferença aí entre o modelo de Bohr e o modelo de Sommerfeld? Vê, para Bohr, vamos supor que eu dissesse que o elétron está no terceiro nível. Se isso fosse levando em consideração o modelo de Bohr, sabendo que o elétron está no terceiro nível, com certeza o elétron teria que estar, ó, nessa órbitazinha aqui, azul. Então, eu teria certeza que o elétron está nessa órbita aí, se ele estivesse no terceiro nível. Só que para Sommerfeld, se o elétron estiver no terceiro nível, ele pode estar nessa órbita circular aqui, ou ele pode estar nessa órbita elíptica, ou ainda nessa órbita elíptica. Perceberam a diferença? Então, para Bohr, se fosse o terceiro nível, com certeza seria somente aquela órbita. Para Sommerfeld, não, porque dentro do terceiro nível ainda existem várias órbitas. Essas várias órbitas que existem dentro de cada nível foi o que a gente passou a chamar de subníveis de energia. Então, agora vocês entendem o que é o subnível de energia. Então, gente, existem N órbitas. Essas N órbitas, para a gente, vão ser os nossos subníveis de energia. Então, resumindo, dentro de cada nível existem vários subníveis. Como é que a gente vai identificar esse subnível? Pelo L, que é o número quântico secundário, beleza? Então, a gente aí agora vai anotar o seguinte. Anota aí comigo. Cada nível N possui N subníveis. N subníveis representados por números inteiros
por números inteiros que vão de 0 até n-1. Ou seja, galera, dentro de cada nível N existem N subníveis. Agora, como a gente viu que na verdade existem infinitos níveis de energia, teoricamente também existem infinitos subníveis de energia. Mas, para nossa sorte, a gente só vai estudar os 4 primeiros subníveis de energia. Para nossa alegria! Para nossa alegria! Quais são esses 4 primeiros subníveis de energia? São os famosos SPDF. Sapo pula de frente, sapo pulando e dando facadas, sopa de feijão, sem pão dá fome. Qualquer uma dessas frases, tá? O importante é que você lembre que os subníveis são SPDF. São os 4 primeiros subníveis que a gente vai estudar. Esses subníveis que vocês conhecem aí por SPDF, na verdade, são as órbitas que existem dentro de cada nível. Vê, essa daqui, ó, o primeiro nível só tem uma órbita circular, que é justamente o subnível S. O segundo nível tem 2 órbitas, uma circular e uma elíptica. Essa circular é o subnível S e a elíptica é o subnível P. Quando a gente vai para o terceiro nível, que tem um total de 3 órbitas, uma circular e 2 elípticas. A circular é a S e as elípticas P e D. Quando a gente vai para o quarto nível, que tem 4 subníveis, que são as 4 órbitas, a circular é a S e as 3 elípticas são o P, o D e o F. Justamente os subníveis de energia que nós estudamos. E continua, tá certo, gente? Tem o subnível G, o H, o I, só que para nossa sorte a gente não vai estudar. A gente só vai estudar esses 4 primeiros. Por quê? Porque os elementos químicos conhecidos até hoje no estado fundamental, só o que é o estado fundamental é o estado normal de energia dele, é quando ele não recebe energia externa, é o normal dele, o padrão, beleza? E esses elementos conhecidos até hoje no estado fundamental, eles só ocupam esses 4 primeiros subníveis de energia, S, P, D e F. Pra gente, beleza? Então, galera, agora vocês já sabem o que são os subníveis. São as órbitas que existem dentro dos níveis. São esses subníveis que a gente chama de SPDF. Agora que a gente vai numerá-los para achar o L dele. Posso apagar aqui a tela? Vou dar uma apagada para vocês poderem acompanhar comigo quem são esses subníveis, tá certo? Apagar aqui. Então, a gente vai anotar aí, ó, galera. Quando a gente tá no subnível S, vou botar assim, subnível e valor de L. Quando a gente tá no subnível S, o L dele vale 0, beleza? Então, qual é o número quântico secundário para o subnível S? 0. Quando a gente tá no subnível P, o valor de L é 1. Ou seja, se eu estiver trabalhando no subnível P, o L, que é o número quântico secundário, vale 1. Quando a gente está no subnível D, o L vale 2. E quando a gente está no subnível F, o L vale 3. Só isso, tá certo? Então, ó, subnível S, L igual a 0. Subnível P, L igual a 1. Subnível D, L igual a 2. Subnível F, L igual a 3. Tranquilo e calmo? Bom, só que a gente já viu que, na verdade, dentro dos subníveis ainda existem os orbitais. Foi a ideia que veio do modelo da mecânica quântica. Então, não basta a gente saber qual é o nível e qual é o subnível do elétron. A gente também precisa saber o orbital, que é a região com maior probabilidade de encontrar o elétron. Então, vamos agora falar do terceiro número quântico, que é o número quântico magnético. Número quântico magnético. O número quântico magnético, gente, a gente representa por ml ou somente m. E a gente já viu que ele serve para identificar o orbital em que o elétron está. Lembrando que o orbital é a região do subnível com maior probabilidade de encontrar o elétron. Como é que funciona isso? O que a gente vai fazer? Bom, para achar o orbital, basta a gente saber fazer o seguinte, ó. Vocês vão colocar aqui. Qual é o subnível que a gente tá? Qual é o valor de L? E aqui a gente vai colocar a representação, só para vocês entenderem o que eu tô falando.
seria assim, ó. Subnível pode ser S, P, D, F, né? Sem pão dá fome, sopa de feijão, sapo pula de frente, sapo pulando e dando facada ao doido. Mas enfim, S, P, D, F. Quando a gente tá no subnível S, o valor de L é 0. O número quântico secundário, né? É 0. Quando a gente tá no subnível P, o valor de L é 1. Quando tá no subnível D, o valor de L é 2. E quando tá no subnível F, o valor de L é 3. Gente, dentro de cada subnível existem vários orbitais. E a representação desses orbitais a gente vai colocar sempre o seguinte: sempre de menos L até mais L. Então, esse número quântico aqui, ML, ele pode assumir valores, bota aí, ó, que ele pode assumir valores que vão de menos L até mais L. Como assim? Vamos lá. Se a gente tiver no subnível S, o valor de L é 0. Tipo, de menos 0 a 0 seria somente 0. Quer dizer que a gente só tem um orbital aí. Seria isso aqui. O orbital 0. Quando a gente está no subnível P, o valor de L para o subnível P é 1. Quer dizer que os orbitais podem ir de menos 1 até mais 1. Ou seja, a gente tem menos 1, 0 e mais 1. Vamos desenhar? Seria algo, gente, mais ou menos assim. Opa! Seria algo mais ou menos assim. 0, menos 1 e mais 1. Ou seja, eu tenho 3 possibilidades de orbitais dentro do subnível P, porque ele vai de menos 1 até mais 1. Vamos para o subnível D. Quando eu vou para o subnível D, qual é o valor de L? 2. Então, as caixinhas poderiam ir de menos 2 até mais 2. Então, você faz assim, ó. 0, menos 1 e menos 2, mais 1 e mais 2. Então, você teria aqui, ó, 0, menos 1, menos 2, mais 1 e mais 2. Tá dando para entender? Vamos para o subnível F. Quando eu vou para o subnível F, qual é o valor de L no subnível F? O valor é 3. Então, eu posso desenhar as caixinhas de quanto a quanto? De menos 3 até mais 3. Então, vai ser menos 3, menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2 e mais 3. Bora desenhar? Seria isso aqui. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2 e mais 3. Pronto, gente. É só isso na hora de representar, tá certo? Tranquilo e calmo, suavidade até agora. Massa. Agora, vê só. Cada caixinha dessa que eu desenhei, cada quadradinho desse, a gente vai pensar nisso como um orbital, beleza? E lembra que eu falei que dentro de um orbital cabem no máximo 2 elétrons? Vê, o subnível S tem quantos orbitais? Só tem um orbital, então nele só cabem 2 elétrons. É por isso que a gente sempre representa o S, S2, que é o número máximo de elétrons que cabem no subnível S. Vamos para o subnível P. O subnível P tem quantas caixinhas? 3 caixinhas, quer dizer, 3 orbitais. Como em cada orbital cabem no máximo 2 elétrons, o subnível P vai caber no máximo 2, 4, 6 elétrons. É por isso que a gente representa P6. O subnível D tem quantos orbitais? 5 orbitais. Como em cada orbital cabem 2 elétrons, 5 orbitais vezes 2, 10 elétrons. Por isso que a gente escreve D10. Esse 10 é o número máximo de elétrons que cabem no subnível D. E quando a gente vai para o subnível F, se a gente contar as caixinhas aí, vai dar um total de 7 caixinhas. Em cada uma cabem 2 elétrons, então vai dar um máximo de 14 elétrons. F14 que vocês tanto falam. Então, deu para entender de onde é que veio o S2, o P6, o D10 e o F14, que a gente tanto fala, beleza? Então, tá aí, gente, a representação. Nós já aprendemos até agora nível, subnível e orbital. O último número quântico é o número quântico de spin. É o que serve para diferenciar um elétron do outro lá dentro do orbital. Então, a gente vai anotar aí o nosso quarto e último número quântico. É o número quântico de spin. Número quântico de spin, beleza? Lembrando que ele serve para a gente achar o sentido de rotação do elétron lá dentro. Então, deixa eu botar aqui. Sentido de rotação do
elétron. Esse número quântico de spin é o que a gente vai representar pela letrinha S, tá certo? S ou ms. Simbora! O que a gente usa, na verdade, galera, é apenas uma convenção. O elétron pode estar girando lá em dois sentidos, né? Em sentidos opostos, um em relação ao outro. E para diferenciar um do outro, a gente vai adotar dois valores convencionados de S. Esses valores vão ser menos o meio e mais o meio, tá? Vou anotar aqui para vocês a convenção que a gente pode utilizar. A convenção que normalmente a gente usa é o seguinte, que o primeiro elétron que entra no orbital, geralmente a gente usa uma setinha para cima para representá-lo, e o spin dele vai ser menos o meio. E o segundo elétron a entrar naquela caixinha, no orbital, a gente vai representar com a setinha para baixo, e o spin dele vai ser mais o meio. Essa é normalmente a convenção que a gente adota, tá certo? Mas, como eu acabei de falar, isso é uma convenção. Nada impede que você use o contrário, o spin para baixo sendo menos o meio e o spin para cima sendo mais o meio. Como eu disse, é uma convenção, galera, tá? Normalmente a gente vai usar essa daqui, mas isso, se for usar alguma diferente, a questão vai te dizer lá no enunciado, então fica tranquilo com isso. Se não falar nada, tu vai usar de cima. O primeiro é menos o meio e o segundo para baixo é mais o meio, beleza? Bom, galera, e pra gente finalizar e poder fazer exemplo, e quem tá achando difícil ver que na verdade é muito fácil na hora dos exemplos, a gente precisa saber fazer a distribuição eletrônica. A distribuição eletrônica em ordem crescente de energia, beleza? É o famoso diagrama de Linus Pauling. A gente já viu, eu vou dar só uma revisada com vocês como é que a gente monta esse diagrama, porque é ele que a gente vai seguir. A gente precisa distribuir os elétrons de acordo com a ordem crescente de energia, de acordo com Linus Pauling, tá? Vamos lá. É o seguinte, na hora de colocar o diagrama, a gente tem que primeiro escrever os níveis de energia. Quais foram os níveis que nós estudamos? Do nível 1 até o nível 7, que é o número quântico principal. Então, ficaria assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esses são os nossos níveis de energia, beleza? Agora, dentro do nível, existem vários subníveis. E o que foi que a gente aprendeu? No nível 1 só tem um subnível, que é o subnível S. No nível 2 tem dois subníveis. Quais são os subníveis? S e P. Então, 2S e 2P. No nível 3 tem três subníveis. Quais são os três primeiros subníveis? S, P, D. Então, 3S, 3P e 3D. Lembra do sem pão da fome? O sapo pula de frente, beleza? Vamos para o quarto nível. Quarto nível tem 4 subníveis. Quais são os subníveis? S, P, D e F. Então, a gente vai botar 4S, 4P, 4D e 4F. Quinto nível, 5 subníveis. Agora, a gente não vai escrever os 5 subníveis. Por quê? Porque lembra que a gente já viu que só vai estudar os 4 primeiros? Então, a gente vai colocar aqui, ó, 5S, 5P, 5D e 5F. Ainda iria para o subnível G, mas a gente não estuda o subnível G, então a gente só escreve aí até o F, beleza? Vamos para o sexto nível. Gente, no sexto nível tem 6 subníveis, só que no estado fundamental a gente não ocupa esses 6 subníveis, e na verdade já foi verificado que para o nível 6 só há ocupar os 3 primeiros subníveis de energia, então a gente vai começar a diminuir a partir de agora, aí vai botar, ó, 6S, 6P e 6D é o que a gente estuda para o nível 6, e para o nível 7 a gente só estuda o S e o P. Então, vê como é que você monta um S, 2S, 2P, 3S, 3P e 3D, 4S, 4P, 4D, 4F, aí 5 repete, S, P, D e F. E aí tu começa a diminuir. No sexto, S, P e D, e no sétimo, S e P, beleza? Vou só colocar aqui a quantidade de elétrons, né? No S sempre cabem no máximo 2. No P cabem no máximo 6. No D cabem no máximo 10. E no F cabem no máximo 14. Bom, e a ordem de distribuição de energia é o seguinte, seguindo o diagrama de Linus Pauling, sempre vai ser assim, ó. Sempre na diagonal, tá, galera? Então, pronto. Esse é o nosso diagrama de Linus Pauling. Na hora de distribuir, você vai distribuir assim, ó.
um S2, beleza? Que é esse aqui. Aí vem um S2, voltou. 2S2. Aí acabou aqui, voltou. 2P6. Depois do 2P6, 3S2. Aí vem 3S2. Acabou? Volta lá pra cima. 3P6. Aí depois do 3P6, 4S2. Acabou 4S2? Volta. E assim vai, beleza? 4S2, 3D10 e assim sucessivamente, beleza? Então, sabendo disso, vamos fazer esse exemplo aqui só para vocês verem como é simples isso daqui. Vê, o exemplo 1 diz assim: indique o conjunto dos 4 números quânticos para o elétron de diferenciação do Na11. Gente, vamos lá. Primeiro, vamos anotar aqui o que é elétron de diferenciação. Gente, elétron de diferenciação significa elétron mais energético. Pode anotar isso aí, que isso é super, hiper, ultra, mega importante. Então, não esqueçam, elétron de diferenciação é elétron mais energético. E o que danado é o elétron mais energético? É o último elétron que você distribuiu. Lembra que, de acordo com Linus Pauling, você está distribuindo em ordem crescente de energia. Se tu está distribuindo em ordem crescente de energia, é do menos energético para o mais energético. Tranquilo? Vamos lá. A gente precisa distribuir os elétrons. O que eu tenho aqui do sódio é o número atômico dele, que é 11. Mas estão lembrados que, quando um átomo é neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, se o número atômico dele é 11, significa que ele tem 11 prótons. Como ele é neutro, se ele tem 11 prótons, ele também tem 11 elétrons. Então, vamos distribuir esses 11 elétrons seguindo o diagrama de Linus Pauling, beleza? Se tu quiser dar uma filadinha lá no diagrama de Linus Pauling, mas a distribuição fica assim, ó, seguindo o diagrama. 1s2... 2s2, 2p6. Até aí a gente já tem 10 elétrons distribuídos. Tem que colocar 11. O próximo seria 3s2, mas como só falta um elétron para completar os 11, em vez de 2 a gente põe 3s1. Resultado, galera. Qual é o elétron mais energético ou o elétron de diferenciação para o sódio? Foi o último que a gente distribuiu. Então a gente pode anotar aí o seguinte, ó. Elétron mais energético do sódio é o seguinte. Qual foi o último elétron que a gente distribuiu? Foi o primeiro elétron do subnível S do nível 3. Como assim? Vejam só, o último elétron de todos que a gente distribuiu foi esse primeiro elétron que entrou no subnível S do nível 3. Então, o número da frente é o nível 3. Depois, o S é o subnível S. E o númerozinho de cima é o número de elétrons. Lá dentro só tem um elétron. Então, o último que a gente escreveu foi o primeiro elétron mesmo que entrou lá, beleza? Então, o nosso elétron mais energético que a gente se interessa é o de diferenciação. É o primeiro elétron do subnível S do nível 3. Tranquilo e calmo? Como é que a gente acha os números quânticos dele? Então, foca aqui, ó, no 3s1. Focando nele, em qual nível meu elétron tá? A gente já escreveu aqui que era no nível 3. Então, o N, que é o número quântico principal, é 3, porque ele tá no terceiro nível. Depois vem pro subnível. O subnível da gente é o S. O que foi que a gente aprendeu? S, P, D, F. Estão lembrados? Subnível S, o L é igual a 0. Não esquece, gente, que começa do 0. Subnível S, 0. Subnível P, 1. Subnível D, 2. E subnível F, 3, beleza? A gente tá no subnível S, então o valor de L é 0. Gente, a partir do momento que tu descobre o valor de L, tu desenha as caixinhas de menos L até mais L. Nesse caso, iria de menos 0 até mais 0. Logo, só tem uma caixinha, a caixinha 0. Lá dentro eu tenho quantos elétrons? Eu tenho um elétron somente. A gente vai seguir a convenção, né, de que a gente adotou que o primeiro elétron entra na caixinha, eu vou representar para cima e o spin dele vai ser menos o meio. Então, vê, o elétron está em qual caixinha? Na caixinha 0. Esse é o número quântico magnético dele. M é igual a 0, ele está na caixinha 0. Suave? E quem é esse elétron? Foi o primeiro elétron que eu coloquei nessa caixinha. Então, o spin dele vale menos um meio. E acabou. A gente acabou de descobrir todos os números quânticos para o elétron de diferenciação, que é o elétron mais energético do sódio. Tá de boa? Vamos fazer mais um exemplo para ficar mais amarradinho. O cálcio, que tem número atômico 20. Gente, o cálcio que tem número atômico 20, a distribuição fica assim, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Ó,
se a gente contar aí, dá exatamente 20 elétrons, tá? 2, 4, 10, 12, 18, 20. Gente, 20 elétrons e o último que eu distribuí foi qual? Então, vou anotar aqui, ó, o elétron mais energético. Quem foi o nosso elétron mais energético? Foi o segundo elétron, que entrou no subnível S. Então, o segundo elétron do subnível S. E de qual nível? Do nível 4. Então, ó, foi 4s2, quer dizer, o segundo elétron, né, porque teve o primeiro e o segundo, 4s2. O que me interessa é o segundo, que foi o último. Então, foi o segundo elétron do subnível S do nível 4. Resumindo, 4s2. Deixa eu colocar aqui embaixo. Gente, vamos focar nele para achar os números quânticos dele, não foi isso que eu pedi? Em qual nível ele tá? Ó, o nível daqui da frente, ele tá no nível 4, então N igual a 4. Em qual subnível ele tá? O subnível que ele tá é o subnível S. Quando eu tô no subnível S, o L vale 0. Então, eu vou botar aqui 0. Depois que tu descobre o L, tu desenha as caixinhas, de menos L até mais L. Como só tem uma caixinha, né? Como L é igual a 0, só tem uma caixinha 0. Quantos elétrons eu vou colocar lá dentro? 2 elétrons. Aí você põe o primeiro para cima e o segundo para baixo. O que nos interessa não é o segundo elétron, então é esse elétron aqui, o que foi para baixo, beleza? Gente, em qual caixinha ele tá? Na caixinha 0, porque só tem essa. Então, o M dele, que é a caixinha, é 0. Tranquilo? E depois eu preciso do spin. Dessa vez foi o segundo elétron que entrou nessa caixinha. O primeiro foi para cima, menos o meio. O segundo é para baixo, no caso, mais um meio. Esses são os 4 números quânticos para o elétron mais energético, o elétron de diferenciação do cálcio. Tranquilo? Vamos fazer mais um, o cloro agora. O cloro tem número atômico 17. Bora distribuir os 17 elétrons. Ficaria 1s2. Ó, lembrando que número atômico é o número de prótons. Mas como ele é neutro, o número de prótons é igual de elétrons. Aí a gente distribui os 17 elétrons que ele tem, tá? 1s2, 2s2, 2p6. Vê, até agora eu tenho 2, 4, com mais 6, 10 elétrons lá dentro. Depois do 2p6, 3s2 dá 12. Para 17 só faltam 5. Então, o próximo é 3p6, mas eu não preciso de 6 elétrons. Para 17 eu só preciso de 5, aí fica 3p5. É esse aqui que me interessa, o último que eu distribuí, beleza? Então, galera, quem é o elétron mais energético, que é o de diferenciação? O elétron mais energético para a gente é qual? É o quinto elétron. O quinto elétron do subnível P, ó, 3p5. Então, é o quinto elétron do subnível P de qual nível? Do nível 3, que é o número da frente. 3p5. Então, é o quinto elétron do subnível P do nível 3. Tranquilaço? Aí, vou anotar aqui pra gente, 3p5. Suave, gente. Então, em qual nível meu elétron tá? Ele tá no nível 3. N igual a 3. Em qual subnível ele tá? Ele tá no subnível P. Se o subnível é P, qual é o valor de L para ele? Ó, S é 0, P é 1. Então, L é igual a 1. Lembrando que eu falei, depois que a gente descobre o L, a gente vai desenhar as caixinhas de menos L até mais L. Desenhando as caixinhas de menos L até mais L, ficaria assim, ó. Menos 1, 0 e mais 1, né? Meu L é igual a 1, de menos L a mais L seria de menos 1 a mais 1. Agora eu vou colocar quantos elétrons aí dentro? 5 elétrons. Agora, preste atenção numa coisa. Para colocar esses 5 elétrons, a gente vai seguir uma regra que a gente chama de regra de Rand. O que é que diz a regra de Rand? Diz que primeiro a gente semi-preenche cada orbital para depois preenchê-lo completamente. Como assim? A gente sempre vai colocar primeiro um elétron em cada orbital. Depois que todos os orbitais tiverem um elétron, a gente volta e completa. Vê, eu não tenho 5 elétrons aí no total para colocar no subnível P. Você vai fazer assim, ó. Primeiro, aí não coloca o segundo na mesma caixinha. O segundo vai para a próxima caixinha. Segundo, terceiro. Aí agora a gente volta. Quarto, quinto. Qual foi o quinto elétron? Esse daqui. O último que eu escrevi foi esse elétron aqui. Aí agora que eu sei que esse é meu quinto elétron, eu vou escrever em qual caixinha ele parou. Foi na caixinha 0. Então, o M é igual a 0.
E quando ele parou nessa caixinha, foi o primeiro ou o segundo elétron nessa caixinha? Foi o segundo. O primeiro eu tinha colocado para cima. Ele foi o segundo que eu coloquei para baixo. Então, qual é o spin dele? O spin dele é mais 1/2. Tá dando para entender, galera, até agora? Simbora! Vamos fazer o ferro, que tem número atômico 26. Ele não tá neutro, tem o mesmo número de prótons e de elétrons. Se ele tá neutro, tem 26 elétrons. Distribuindo os 26 elétrons, fica assim, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, até aqui dá 20, eu quero 26. O próximo é 3d10, mas eu não preciso de 10, só preciso de 6, então eu ponho 3d6. Deu para entender direitinho? Show de bola. Então, quem é o meu elétron mais energético? O sexto elétron, que está no subnível D, que está no nível 3. Então, vamos anotar? Elétron mais energético. É sempre o último que a gente distribuiu, beleza? O elétron mais energético é o nosso sexto elétron do subnível D. De qual nível que ele tá? Do nível 3. Resumindo, qual é o valor de N desse elétron, né? Eu vou botar aqui 3, deixa eu botar de vermelhinho igual aos outros. 3d6. Então, resumindo, qual é o valor de N que a gente tem? N é igual a 3, é o terceiro nível que esse elétron tá. Qual é o subnível que ele tá? Ele tá no subnível D. No subnível D, o L vale quanto? S é 0, P é 1, D é 2. Então, lembra, S0, P1, D2. Então, L é igual a 2. Depois que a gente sabe L, a gente faz o quê? A gente desenha as caixinhas de menos L até mais L. Então, dessa vez, minhas caixinhas vão ser de menos 2, menos 1, 0, mais 1 e mais 2. Até mais 2. Quantos elétrons ele tem aí no total nesse subnível? Ele tem um total de 6 elétrons, beleza? Qual é o elétron que me interessa? O último, no caso, o sexto elétron. Então, eu vou colocar o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, até chegar no sexto. Aí, vê. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Parei aqui, ó. Esse é meu sexto elétron. Gente, em qual caixinha a gente parou? A gente parou na caixinha menos 2. Então, meu M é igual a menos 2. Por fim, o spin, que é o que diferencia um do outro. Não foi o segundo elétron que entrou lá, que foi para baixo? Então, o spin dele é mais 1/2. E com isso, a gente fecha essa primeira parte. Deu para entender esses exemplos que nós fizemos? Suavíssimo, tranquilíssimo, de boaça. Pronto, é isso aí, beleza? Então, vou parar por aqui, mas vai ter mais vídeo com mais exemplos. Vamos embora, pode parar não. Beijo no coração, morrendo de saudade de vocês. Tchau!